tem como fazer tudo e ter um financeiro estruturado. Você tem que vender. A primeira coisa que você tem que fazer é vender, porque quem não vende, quem não cresce, morre. Nossa, como é bom ouvir isso de um economista, né? Exato. Nossa. Eu vejo as pessoas fazendo diversos cursos e não colocando nada em prática. Eu até brinco, eu chamo de obesidade mental. Eu falo isso também. A pessoa... Tem vídeo meu falando sobre obesidade mental. Você estuda, não aplica. Não aplica nada, exatamente. Eu enxergo hoje no mercado 2 perfis de contador, né? O cara que trabalha em prol do governo e o cara que trabalha em prol do empresário. Pois é. E aí, assim, é bem diferente. Totalmente. Todo trabalho operacional tem coisas que podem ser automatizadas. Então, a gente começou mapeando isso, né? Onde que a gente consegue otimizar o tempo da nossa equipe automatizando rotinas que são muito automáticas mesmo, sabe? Exato. Se você não tiver clareza dos seus números, você vai ser impactado na sua margem. Se você não ajustar o seu preço, você vai perder mercado, ou então você vai estar achando que está ali lucrando, mas na verdade você está tendo prejuízo e seu negócio vai fechar. Um grande aprendizado que eu tive, que vale tanto para minha vida pessoal quanto para profissional, é saber quanto vale meu tempo. Porque tempo é a única coisa que a gente não consegue, de fato, comprar. Como que a gente burla para comprar o tempo? Eu sei quanto vale minha hora. Eu sei quanto que eu ganho na minha hora. Então, quem que eu posso pagar para fazer coisas que me remuneram menos do que eu ganharia? Muito obrigado por ter dedicado o seu tempo ao podcast. Pô, quer dizer que aqui vale o investimento. Com certeza Você vale. O podcast gera ROI. Senão eu não teria Sem vindo dúvida, aqui. Pensou com no certeza. ROI. Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidoro e aqui eu trago convidados especiais para somar na sua vida, seja na área de empreendedorismo, saúde, área espiritual, enfim, referências positivas para você prosperar. Hoje eu estou com uma convidada super especial, Carolina Gonçalves, sócia fundadora da Epta, uma empresa da área contábil. Ela já me contou um pouquinho aqui. Super interessante, e eu já gostei que é uma empresa pensada de forma de tecnologia. Então, ela aplica muita tecnologia no negócio. Carol, seja muito bem-vinda, né? Se apresenta para a nossa audiência, por favor. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigada, Stefano, por me receber aqui. Vai ser um prazer compartilhar com vocês não só a minha trajetória da Epta e um pouquinho da reforma tributária que está aí já chutando a porta, né? Nem batendo. Super em alta. Exatamente, que é muito importante, assim, para todas as empresas. E fora as outras reformas, né, que estão vindo aí para tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, né? A gente está vendo a reforma da renda, agora também tem a lei alterando o lucro presumido. Então, o governo veio aí final do ano passado, início desse ano, para abalar os contadores. Veio atrapalhar e as empresas, a gente, Eu acho que eles acordam e falam, como é que a gente vai atrapalhar a galera? Vamos lá, vamos escolher tópicos para atrapalhar. Não, e assim, para o contador especialmente, porque cada dia é uma declaração a mais que a gente tem que fazer, o nosso trabalho só triplica e o honorário não acompanha. Não é, assim, já pegando esse gancho, daqui a pouco eu quero entender como é que você chegou até aqui, mas eu vou pegar esse gancho que isso é bom, assim. Como é que vocês fazem para o cliente entender que tem muito mais trabalho do que tinha antes? Porque para o cliente, na prática, ele não vai mudar muito para o cliente, né? Vai mudar mais para vocês agora, certo? Exato. Por isso é importante a gente ter um contrato muito bem amarrado, né? Tá. Então, se você tem um contrato que já está especificando ali todas as suas entregas, a partir do momento que vai ter uma entrega nova, que é uma exigência do governo, e aquela exigência se enquadra para o que a sua empresa precisa informar, aí a gente precisa fazer um reajuste. Assim, claro, é tudo conversado antes, a gente pode ver se consegue absorver ou não, mas é preciso, porque a nossa demanda aumenta muito. Às vezes eu preciso aumentar a minha equipe, às vezes até eu preciso incrementar uma tecnologia nova. Então, isso precisa estar muito claro e muito bem amarrado para o cliente. Mas sempre conversado antes, é claro. Ninguém vai ter um susto de receber um aumento de preço assim do nada. Né? Mas e tudo que o governo implementa, ele tem um prazo, né? Tipo, a reforma tributária já vem sendo conversado há muito tempo, e aí a gente vai preparando o cliente, avisando que vai ter. Então, não é uma coisa da noite para o dia também. Hoje a Epta é uma empresa robusta, né, que atende vários clientes, a gente estava conversando um pouco, mas é interessante entender como é que você chegou até aqui, né? Você contou um pouquinho do nome, Epta, eu achei incrível, eu acho importante contar como. Esse nome é muito bom, né? É fácil de falar, né? Epta. Muito bom, um nome muito bom. Então me conta um pouquinho, como é que você chegou na Epta? Né? Hoje, Carol ali, a fundadora à frente do negócio, que é um negócio complexo, não é um negócio simples.
Sim. né? Não é um negócio simples. Me conta um pouquinho como é que você chegou até aqui. É uma longa jornada, né? Eu sou formada, em minha formação original, eu sou economista. E aí, assim que eu me formei, eu já fui trabalhar, né? Trabalhei principalmente com relações com investidores, né? Em empresas de capital aberto. RI. Exatamente, RI. E aí, depois eu continuei no RI, mas também assumi a parte financeira de uma outra empresa, né? Tá. E aí, fiquei quase um ano nessa empresa. Era uma empresa, assim, de grande porte. E aí, eu cuidava de muitos setores. Estava trabalhando 20 horas por dia, sem exagero. E prestes a me casar. Foi no ano que eu ia casar. E aí eu pensei, gente, eu não consigo levar uma vida assim se eu quero criar minha família, que é uma das minhas prioridades. Tá. Isso foi que ano? 2015. 11 anos agora. Exato, Tá. isso. E aí o meu marido, Rafael, que já esteve aqui no podcast Sim, também, o ele Rafa, tem gente boníssima. Exato, ele tem as empresas dele. E é aquilo, era também empreendedor de início, né? De jornada. Que legal. Vocês se conheceram realmente, né? No comecinho, né? Sim. A gente Que se legal. conheceu em época na escola ainda, então teve toda a faculdade até ele abrir a empresa dele. E aí eu vi que a empresa dele precisava dessa estruturação financeira. Porque quando você começa, né, o pequeno e médio empresário, assim, mais o pequeno, ele é mão na massa, ele é tudo. Ele é compras, ele é comercial, ele é o É operacional. o eu presa. Exatamente, Eu preso. eu presário, Eu né? presário. Aí, então não tem como fazer tudo e ter um financeiro estruturado. Você tem que vender. A primeira coisa que você tem que fazer é vender, porque quem não vende, quem não cresce, morre. Nossa, como é bom ver isso de um economista, né? Exato. Nossa, que maravilhoso. O que você tem que fazer? Vender, pô. Depois arruma. No meu Instagram eu falo todo dia assim, ó, progresso primeiro, ordem depois, meu amigo. Com certeza. Vai pra isso aí frente, traz o dinheiro que alguém vai resolver esse problema aí. Pois é, isso é até uma coisa que eu vejo, assim, muitas das pessoas que estão querendo empreender é se preparar demais e nunca começar. Nunca vai ter a hora certa, gente. O Obrigado. meu mesmo também foi no susto. Não sou eu que falei isso. Foi a Carol. Não existe hora certa. Nossa, isso, olha o que eu ouço de gente falando assim, mas ainda não é o momento. Meu amigo, não tem momento. Só faz, cara. Exato. Aí eu vejo as pessoas fazendo 1000 cursos. Hoje em dia tem muita facilidade de educação na internet, online. Eu vejo as pessoas fazendo diversos cursos e não colocando nada em prática. Eu até brinco, eu chamo de obesidade mental. Eu falo isso também. A pessoa... Tem vídeo meu falando sobre obesidade mental. Você estuda, não aplica. Não aplica nada, exatamente. Incrível, que sinergia. A gente não foi combinado. Não isso mesmo, não foi verdade. combinado. Eu falo exatamente sobre obesidade mental. Mas volta lá, você descobriu que o Rafael tinha que melhorar as finanças. Que é um problema bom, né? Exato. Porra, é isso, ele estava bom. crescendo, mas precisava estruturar todo o back-office porque, assim, estava crescendo muito mais rápido do que se estruturando. O que é back-office? Só para alinhar, para o pessoal entender. Exato, é toda a parte operacional por trás da empresa que não está ali no front, no que de fato gera o valor, né? A parte financeira, o contábil, o fiscal, essa parte assim mais... Que fica atrás da empresa, ela não vai à frente, né? Não é o que de fato gera dinheiro para a empresa, né? Ele está ali dando um suporte. É o que precisa ser feito. Exato. Né? Por exemplo, contábil. Contábil é contábil. Não tem diferencial de empresa para empresa, né? DRE é DRE. Precisa ser feito. Tá, show. É aquele suporte que a empresa tem ali por trás. E você identificou isso, implementou nas empresas? Pois aí eu saí do meu trabalho, foi um movimento até bem ousado. Eu larguei o meu emprego 3 meses antes do meu casamento. Olha, coragem. Foi. Sempre a gente tem essa coragem, meu amigo. A gente acredita que ninguém acredita, né? Exato. E aí eu acreditei muito, né? Não em mim, mas também em mim, mas muito mais no Rafael, porque eu sabia que a empresa dele tinha muito potencial. Legal. E aí eu fiz tudo isso, estruturei toda a empresa dele e pensei, nossa, eu posso fazer isso para outros pequenos empresários. E fui, né, e aí não exatamente criei a Epta, né? A Epta ainda não tinha de fato nascido como um CNPJ, mas comecei a oferecer esse serviço. E aí a gente, eu, né, era eu empresária também. Empresa. Eu me deparei com a minha primeira dificuldade, que foi, o pequeno empresário, ele não tem caixa para arcar com esse tipo de serviço, por mais que ele entenda que é necessário. Tá. Ele continua achando que ele mesmo consegue fazer. Ele pensa, não, planilha eu faço. E aí eu vi, poxa, mas o contábil, ele não pode, ele por lei, ele é obrigado a ter. Tá. Então eu falei, vou fazer o contábil, mas vou agregar mais valor com o meu financeiro para poder ter um diferencial
E não ser também aquele contador, porque o contador tradicional, ele é um contador que ele serve o governo, né? O que ele faz? Ele manda tudo que ele precisa mandar, todas as declarações para o governo, Sim. e só te manda guia para pagar. Gente, eu sei que 90% das pessoas odeiam o seu contador e eu tô Sim. sendo, assim, bem conservadora. Sim, é 99, na verdade, Exato, né? Eu posso falar isso porque eu acredito na mesma coisa que você falou. Eu enxergo hoje no mercado 2 perfis de contador, né? O cara que trabalha em prol do governo e o cara que trabalha em prol do empresário. Pois é. E aí, assim, é bem diferente. Totalmente. E Bem aí diferente. é exatamente isso. Então, a Epta nasceu disso, da gente Legal. servir os nossos clientes, atender bem os nossos clientes. O que eu reporto para o governo, o que eu faço com o governo, é obrigação minha. Mas eu tenho que te atender bem. Eu tenho, assim, um dos pilares da nossa empresa é justamente estabelecer essa relação de confiança, de credibilidade, que o meu cliente, ele vem a mim com toda e qualquer dor dele. Contanto que a gente criou vários braços dentro da empresa justamente para poder atender o meu cliente em qualquer demanda que ele tenha. Então, meu cliente vem para mim com problema de recrutamento e seleção, com problema Legal. jurídico, com problema de o que for, eu vou buscar alguém para... Se eu não tiver já isso internalizado, eu vou buscar alguma parceria para poder ajudar o meu cliente, alguém de confiança. Legal. E é claro, tem que ser de confiança que o meu cliente confie em mim. Eu não vou indicar alguém que eu não confie, né, que já passe pelo nosso crivo, para também não manchar a reputação da minha empresa. No final do dia é confiança. Exatamente. Confiança. Você vira um ativo, né? Se você, como contador, e tá ouvindo isso aqui, você tem que se transformar num ativo dentro da empresa. O empresário não pode te ver como um custo. Não. Se ele te ver como um custo, já era. Né? Exatamente. Então, eu gosto muito dessa proposta de valor, né? De você posicionar a contabilidade como um ativo. Ou seja, como a contabilidade ajuda o cliente a fazer mais resultado Exato. naquilo. Então, pelo que eu entendi, é exatamente isso que você leva. Exatamente. Aí você tem departamento financeiro, contábil e os outros braços aqui que você vai acoplando. Exato, É, Certo? porque aí são outras obrigações que as empresas têm e que não necessariamente um escritório contábil tem que oferecer, né? Toda a parte de saúde e segurança do trabalho, recrutamento, assessoria jurídica, recuperação tributária. Tem outras coisas que vão surgindo demandas dentro das empresas, conforme você vai crescendo o porte de cliente que você atende, que faz muito sentido você internalizar, Legal. né? Outros, é claro, às vezes eu tô com uma demanda muito alta, eu prefiro indicar algum parceiro. E uma coisa interessante é que, como eu atendo, né, todo e qualquer setor e todos os portes, eu tenho meio que um hub de negócios ali, onde eu indico meus clientes para eles mesmos, entendeu? Legal. Então, a gente Isso é um diferencial competitivo, hein? Pois é, Isso é um diferencial. tô pensando até fazer um evento assim mais pro meio, final do ano, justamente para todos se conhecerem, porque Muito com legal, certeza eu tenho algum cliente que pode ajudar um outro cliente, assim. Então isso é muito interessante Não, também. essa visão é completamente diferente. Assim, é um negócio diferente, porque você apresenta isso, às vezes, para um contador, a pessoa não entende que ela tem um hub de oportunidades ali. Que ela conecta vários CNPJs, né? Pô, você atende vários setores. Exemplo, sei lá, nossa empresa de tecnologia e comunicação. Com certeza você tem clientes lá que podem se interessar por essa empresa. Com certeza, mas a sua capacidade de fazer essa ponte ali, né? Ó, acabei de pensar que você pode até transformar num produto de M&A. Dependendo no longo prazo, né? Você tem todo o controle financeiro das empresas, é só você olhar uma sinergia ali e falar, pô, por que não? Fazer um M&A aqui, ó, mais um produto que você pode colocar aí no longo prazo. Verdade. Excelente, mas vamos voltar ali. 2015, começou a estruturar com o Rafa. A Epta, o nome Epta veio quando? 2016. 2016 já. Foi E como 2016. é que veio? Conta pra mim como veio, não. Porque, não, é interessante, assim, é bem criativo. Como é que foi? Porque assim, Epta não tem um significado, Não tem né? É o significado, Epta é o mesmo. Epta. Mas é porque a gente, né, o Rafael já tinha as empresas dele, a gente já pensava, né, em ter uma holding, empresas que se conversem, e a Epta conversa com todas as empresas do mundo, né, de qualquer segmento. Maravilhoso, o melhor negócio. Exato, então a gente queria que a identidade visual, o nome, todos conversassem. E aí a gente tem uma coisa com 7, com H, e aí a empresa dele, Neutec também. Aí um dia eu sonhei e falei, vai ser Epta. Acordei, é perfeito, tem o H, 7, tem o 7 em algum lugar, vai ser. Não, você E virou pensou Epta. que viesse contratei um branding, um negócio. Não, meu amigo, eu sonhei, é esse o nome do negócio e pronto, né? Exato. E o nome é muito bom. É importante a gente desmistificar um pouco, Carol, porque Sim. o jeito às vezes que a gente fala, que a gente explica, quem tá escutando acha que é algo impossível. E, meu, o nome veio só de um sonho. A grande diferença que a gente tem é a execução. Exato. Você foi lá, pegou o negócio e, cara, vou transformar isso aqui num resultado. Tanto que, pelo que eu entendi, você só me corrija, já tinha cliente antes do nome, né?
O Rafael foi meu primeiro cliente, óbvio, mas aí depois, é claro, né, quando todo mundo começa, vai aonde? Nos amigos. Nos amigos. Vamos ver, Prospectar, vamos exatamente, atrás fui aí. prospectar, e aí eu tive um grande amigo que me ajudou, e tá comigo, meu cliente até hoje, ele Legal. tinha vários CNPJs, ele é um empreendedor, assim, raiz mesmo, nato, Legal. super resiliente, e aí ele me ajudou, me confiou, né, me passando toda a contabilidade, a contabilidade já da empresa dele. Legal. Porque aí é que eu vi que realmente a contabilidade precisava ser feita. E aí, nesse movimento, né, eu já comecei antes a estudar contabilidade. Mas é aquilo, né, como toda profissão, o que você estuda da prática é muito diferente, né? Tem nada a ver, meu Então, amigo. eu aprendia muito mais ali no escritório do que, de fato, na faculdade. Eles só se complementavam. E aí, assim, foi uma parte que eu pulei, né? A minha família é toda de contadores. Nossa. Todas. Minha mãe Imagina o almoço. Minha mãe tem de família 7 aí. irmãos, sim, 5 contadores, ela inclusive, meu pai contador. Caramba. E eu lembro que eu cresci falando, minha filha, você não vai ser contadora. E aí... Gente, como é que são as conversas de almoço aí? Porque, Pois é. assim, imagina todo mundo contador, gente. Exato. Meu Deus, é todo mundo mesmo. Todo mundo. Mas todo mundo tem empresa ou trabalha em empresas? Não, meu pai era funcionário público, minha mãe trabalhava em multinacional. Tá, E aí se aposentou. legal. E aí, nisso que a gente pivotou para contabilidade também, né? Eu trouxe minha mãe para trabalhar comigo. Olha Porque só. aquilo, eu tava na faculdade ainda, eu não tinha CRC, meu pai tinha, ele que começou também com meu sócio também já estava aposentado, e trouxe minha mãe mais pro operacional, porque assim, a parte das declarações, essas coisas, você aprende porque é braçal, mas assim, o contábil mesmo, o balanço, precisava de alguém com mais Sabe, experiência. Até pra assinar também, né? Exatamente, isso. E aí minha mãe veio, tá comigo até hoje, minha mãe assim, pura garra. Aí, sensacional. Hoje o seu papel na Epta, parte comercial, comunicação, expansão. Isso, é. Certo? É claro que ainda fico ali na gestão, cuidando um pouco dos setores, analisando principalmente onde a gente consegue otimizar, automatizar, porque, claro, trabalho. Eu sei que, você vê, né? Tem muitas ferramentas aí online, contabilidades digitais, que atrapalham o mercado, né? Eu falo, é ruim. É ruim, Eu não falo atrapalha. que é ruim, não. Eu acho que, Atrapalha. assim, Eu acho que você paga pra fazer o serviço, pô. Exato, isso que eu ia falar, você paga pelo que você recebe, entendeu? Então, assim, todo mundo fala, é barato. Mas você faz tudo. E aí é uma coisa que eu sempre tento passar pro meu cliente ou pro meu potencial cliente, né? Quanto vale a sua hora? Às vezes eu vejo assim, médico. Gente, um médico numa consulta, às vezes cobra 600, 800, R$1.000. Você vai perder, você acha que vale você ficar 1 hora debruçado numa planilha? Custa R$1.000 pra você? Eu nunca fiz isso. É o custo de oportunidade. Desde quando eu comecei, ó, primeira coisa que eu contratei, contador e advogado. Falei, resolvam aí que eu vou vender. Sempre foi assim, porque são funções extremamente técnicas, extremamente específicas e que tá no Brasil. Ou seja, aqui o passado é incerto, meu amigo. Exato, A gente tá até num o passado país- muda. Até o passado muda. Os caras vão lá, muda e já mudou tudo. Né? Então, pensa, são habilidades muito técnicas, muito específicas e que, ó, na minha trajetória, eu já tive momentos que eu pagava imposto errado, por exemplo. Sim, E aí eu com só fui certeza. descobrir porque eu peguei um outro contador que falou, cara, tá errado isso aqui. Pô, mas eu não sei que tá errado. Exato, Entendeu? não é tem minha como função saber. que tá Não errado tem como esse saber negócio. também. Você não tem como. Pegou muito caso assim também, né? Muito. É uma coisa que a gente faz. Toda vez que eu pego um cliente novo, é até uma coisa diferente que a gente pratica do mercado, né? Porque como é que o mercado funciona? Normalmente, você presta o serviço, você cobra no mês seguinte, né? Até o quinto dia útil, vamos supor assim. Eu já cobro um honorário adiantado. Porque eu vou revisar toda a sua contabilidade para trás para ver se ela tem pendência ou não. Você Se eu pega consigo- 5 anos? Depende do tipo de Do tipo cliente. de cliente, tá. Da necessidade dele. Veja se tem alguma irregularidade, alguma coisa pendente, se a gente consegue, de repente, aproveitar algum benefício fiscal que estava ali na mesa e não pegou, Isso e é aí importante. recuperação tributária. Isso é importante. Então, a gente faz toda essa análise. Você falou isso, me veio um tema que é elisão fiscal. Esse tema existe no meio contábil ou não? É um tema que eu ouço, mas eu nunca trouxe em pauta aqui, mas você falando sobre benefício contábil, eu falei, cara, elisão fiscal tem alguma coisa a ver ou nada a ver? Não, assim, a contabilidade, ela tem diversos ramos de atuação, né? Tá. Porque, como é uma coisa muito complexa,
ninguém é expert em tudo. Por exemplo, eu atendo todos os setores, mas assim, generalizando sim. Construção civil, por exemplo, é muito específico. Tá. Eu não atendo, Tá. entendeu? Terceiro setor. ONGs e afins, Exatamente, né? muito específico, eu não atendo. Mas eu tenho escritórios de confiança que atendem e eu indico. Tá. Assim, eu não ganho nada por isso não, vai ser cliente do escritório, entendeu? Eu sou totalmente transparente quanto a isso. Legal. Então, é isso, a gente não tem especialidade nisso, não estou aprofundada no assunto, mas é aquilo, cada um se especializa em alguma Entendi. coisa. Legal, então você busca, né? Mas é um Busco. tema que existe dentro do Sim. meio, aí você busca os Sim. parceiros específicos. Exato. Legal. Então, chegou lá 2015, abriu a Epta 2016, foi crescendo, cresceu. Você comentou um negócio que eu achei muito interessante, que é aplicar muita tecnologia desde o começo, né? Claramente, a sua forma de pensar já é tecnologia, né? Já é forma processual. Como é na prática isso, assim, no dia a dia, operacionalmente? Consegue explicar um pouco? Sim, claro. É assim, como todo trabalho operacional, tem coisas que podem ser automatizadas. Então, a gente começou mapeando isso, né? Onde que a gente consegue otimizar o tempo da nossa equipe automatizando rotinas que são muito automáticas mesmo, sabe? Processuais. Exato. E aí a gente implantou ferramentas que fazem isso, e aí a equipe, ao invés de executar a tarefa do 0 ao 100, ela simplesmente entra no final validando aquilo que a ferramenta já rodou sozinha. Sensacional. Então, tem mais um papel de auditoria do que, de fato, de executor. Então, isso ganha muito tempo. Demais. Esse é o melhor uso da tecnologia. Exato, Você aumenta a eficiência de um processo que ele tem que ser feito, ele precisa ser feito, não tem como não fazer, né? Enfim, e coloca automação ao invés de colocar um ser humano para fazer. Perfeito, Muito bom. Excelente. até porque a contabilidade é uma coisa que exige volume, né? Então, se você coloca o robô para rodar, né, as rotinas que a gente tem automáticas de madrugada, a pessoa que vai chegar, vai rodar de todas as empresas, ela só vai chegar de manhã e vai validar se aquilo foi feito certo ou não. Excelente. Então, isso excelente. daí já é uma das coisas que a gente faz, assim, fora que na parte financeira, quando a gente faz BPO, né, financeiro. Então, a gente já tem a ferramenta de que conforme a gente vai fazendo os meses, assim, todo mundo tem despesas que são recorrentes. Então, a Sim. própria ferramenta já identifica aquilo, já classifica, já está tudo certo, eu só vou lá e valido se ela classificou corretamente. Até para lançamento contábil mesmo, hoje em dia tem ferramenta disso. Então, se você conhece a sua operação e se você sabe onde que está o gargalo que você pode ganhar tempo, é só você procurar a ferramenta que hoje em dia tem. Né? E se não tiver, dá para fazer com a IA, sabia? Exatamente. Muitas coisas, né? A IA First, né? Que é uma coisa que a gente está levando muito ao mercado. Quais são os processos que você tem? Eles são bons ou não são? A gente questiona. Se são, dá para colocar automação no meio. Hoje você consegue construir processos através da IA. Sim. Esse é o novo mundo, assim. A gente chama das empresas IA First. Ou seja, a empresa já cresce pensando assim, como fazer isso sem um ser humano? Aí o que você ganha? Pouca gente e alta eficiência. Né? A Epta tem pouca gente e alta eficiência. Sim. E isso tem o que na ponta para o empresário? Margem. Exato. Que é o que todo mundo busca. O empresário que está ouvindo isso aqui, todo mundo busca a mesma coisa. Alta margem. Então, tem negócios que vão dar 10% de margem e tem negócios que vão dar 40%. Eu gosto dos de 40. O trabalho vai ser o mesmo, pô. É pra você trazer a receita, não é o mesmo trabalho? Com certeza. Né? O ticket da Epta foi aumentando com o tempo, né? Foi. Assim, o ticket varia porque a gente tem diversos tipos de prestação de serviço, né? Tem o honorário ali recorrente mensal de contabilidade. Padrão. E de BPO financeiro também, mas Legal. aí tem toda a parte de legalização, de recuperação tributária, que são mais demandas spots, né? Legal. Que Você faz também todo esse processo. Fazemos, bacana. sim. Eu conversei com um contador outro dia, Carol, ele falou que tá acontecendo a maior mudança que ele viu nos últimos 15, 20 anos, assim. Sem dúvida. Que é um negócio chamado reforma tributária. E a gente conversou e, assim, é um tema muito técnico. Então, eu gosto de trazer pessoas aqui que consigam simplificar coisas complexas. Porque, senão, a pessoa que está ouvindo, ela começa a achar que o mundo vai acabar. Exato. Né? É o Lembra da apocalipse. pandemia? O mundo vai... Calma aí, vamos tranquilizar. Então, eu gostaria muito que você falasse sobre esse tema. Inclusive, é um tema que eu vou ficar aqui, ó, super atento. Mas, unindo isso à prática. Sim. Né? O que o cara tem que fazer na prática para ele não ficar desesperado com tudo isso que está acontecendo? Tá? Perfeito. Esse é um trabalho que eu estou tendo até de conscientização dos meus clientes quanto à reforma tributária, porque é preciso ter isso também. Porque todo mundo acha, é 2033, mas não, já está começando agora, né? Começou agora o período teste em 2026, mas vamos lá. O governo, né, como eu comentei, no final do ano, início do ano, veio com
vamos chamar de 3 reformas, né? A reforma tributária, que é uma reforma em cima do consumo, dos impostos sobre consumo, que muda a forma como você apura e paga o imposto sobre consumo, que é o IPI, PIS e COFINS, e ISS. ISS, PIS e COFINS, tá. E aí tem a reforma da renda, que também é importante, que isso impacta mais a pessoa física, né? Mas também impactou muito a jurídica na questão do ano passado, todo mundo querendo distribuir lucro, né? Porque o lucro passa a ser... Gente, não, é absurdo. Não, é absurdo a gente falar isso, né? Sim. Você já foi tributado. Já foi tributado na empresa, vai Aí ser você teve tributado na lucro, pessoa física. Exato. Gente, que é isso? Que país é esse? Não faz sentido. Mas tem uma explicação. Vai. Eu vou entrar nela depois. Tá bom, vamos lá, tá bom. vamos começar na reforma tributária. Continua. E a terceira foi a questão da mudança do lucro presumido, né? Tá. Que eles tratam como um benefício e aí está mudando também, eles estão acrescentando 10% na base de presunção do lucro presumido para quem fatura mais de 5 milhões. É só mais imposto. Assim, eu acho que o governo está atuando para todo mundo ir para o lucro real. Porque ele está desestimulando todos os outros regimes para jogar todo mundo para o lucro real. O lucro real. Eu acho que interessante, essa percepção eu nunca tinha ouvido, não. Porque o lucro presumido, para quem começa a faturar muito, se você tem que analisar a sua margem, né? Para ver se o seu lucro... Se a presunção do lucro presumido está de acordo com a sua margem. Porque senão, automaticamente, você já vale a pena estar no lucro real. Tá. E o Simples Nacional pela questão da reforma tributária, né? Eles até criaram um Simples Nacional híbrido, vou explicar depois, que ajuda também, mas que também vai jogar... Sim, vão ser poucas empresas que vão estar valendo a pena ficar no Simples Nacional. Mas então, a reforma tributária é isso. Ela começa agora, em 2026, com o período teste, e vai até 2033, onde ela vai entrar full, né? 2033 derruba o antigo modelo e só vai valer o novo. Só vai valer o novo. Até lá você vai trabalhar concomitante, assim. Então, novamente, o governo aumentando o trabalho do contador. Esse ano começou a alíquota teste de CBS e IBS, né? Vamos lá, CBS. CBS substitui o PIS e COFINS. Junta. Isso. E o IBS substitui ICMS e ISS. Junta em um só. Junta. Tá. E aí que é o que eles chamam de IVA dual, né? Que é o maior do mundo. Sim, Parabéns, viu? Quem criou esse negócio aí. Exatamente. Muito bom, vocês foram muito bons. E vai ter o IPI, que vai ser substituído pelo imposto seletivo, que é um imposto que o governo vai atribuir para as atividades que ele entende que são nocivas à saúde ou ao meio ambiente. É um imposto meio que para desestimular. Eles não tinham mais o que criar, vamos criar mais um imposto. Exatamente. Aqui. Tá. E aí a gente começa com a alíquota referencial, que é de 28%, ou seja, todo mundo vai pagar 28%. E aí o governo identificou que, para muitos setores, isso ia ser um aumento muito brusco. E aí ele instituiu o regime diferenciado. Que aí, por exemplo, atividades como contador, advogado, economista vão ter um desconto de 30%. Em cima dos 28%. Em cima dos 28%. Tá. Aí, aluguel, se não me engano, vai ter 70%. Atividade médica, 60% de desconto. Então, tem isso. Ou seja, o que era para ser uma alíquota única para simplificar a vida... Dificultou. Já vai ter milhares de alíquotas. Fora que, assim, tem... Parece piada, não parece? Não, o jeito que você tá falando tá ficando mais confuso do que era. Exato, Entende? Tipo, por que os caras decidiram fazer isso? Então, eu acho... Como quando assim, você viaja para os Estados Unidos ou para fora? Como é que funciona? Você sabe que quando você vai para a Flórida, você paga, eu não sei exatamente 8%. 8% em cima de tudo que você compra. Isso, imposto A de ideia consumo. era essa. Só que não funcionou. Não funcionou, Não foi feito assim. Então, além disso, um dos pilares da reforma tributária é que muda a questão da incidência. O imposto deixa de ser cobrado onde é a origem do serviço ou do produto e passa a ser no destino. Ou seja, se você é um prestador de serviço ou fornecedor que você abrange o país versus estados e municípios, você pode ter uma alíquota diferente para cada lugar que você vai vender ou prestar o seu serviço. Então, é uma gestão muito mais complexa para a empresa. Caramba. Também. Nossa, acho que muitas empresas vão quebrar, né, Carol? Então, sim, se não se adaptar, se não fizer... A gente está até... É uma das coisas que a gente oferece, né? Uma consultoria para as empresas irem se adaptando pouco a pouco até 2033. Tá. Porque aí, voltando um pouco, em 2026 a gente tem a alíquota teste de CBS e IBS. A partir de 2027 ela já entra em vigor. E aí, dos outros anos, eles vão começar a reduzir gradualmente ICMS e ISS e implantando
Me fugiu agora. O Pode puxar aí, pode ver. Eu- Porque é muita informação, Pois sim. me fugiu agora. É bem o IBS, complexo. né? O Na IBS. verdade, o CBS começa agora a alíquota teste, o IBS vai começar eles vão reduzindo o ICMS e ISS para poder entrar o novo. E aí ele entra em 2033. Tá. E aí é isso. Nesse meio tempo, o contador vai ter que trabalhar com os dois tipos. Eu vou continuar tendo que fazer o modo antigo e o novo, gradualmente todos os anos. Ou seja, eu vou ter o dobro de trabalho. Gente, parece piada isso. Exato. Não, é piada. É. Quem que determinou isso? Com certeza o cara não trabalha, né? É. Geralmente acontece isso, né? Quem cria as leis não faz, né? Não tá trabalhando para ver a prática como é, né? Para ver como é na prática. Porque pensa, já era complexo. Ficou mais complexo. E se já era complexo antes pro empresário, agora ficou mais ainda. Aí o cara, Sim. aí fica aquela cabeça assim, o empresário não entende o que você tá falando. Aí ele fala, meu, o que eu vou confiar aqui? Pelo amor de Exato. Deus, sabe? Então, eu achei interessante você falando do nível de consciência, assim. Você tem esse trabalho de aumentar o nível de consciência dos seus clientes. Sim. Então, é uma parte muito educacional isso, né? Não, 100%. Assim, eu acho que o diferencial para o setor contábil vai ser nesse período atuar justamente educando os clientes. Porque aquilo é um assunto complexo, Sim. que é difícil o empresário buscar isso em outras fontes, então ele vai buscar em quem confia, que é o contador que tem que estar por dentro do assunto para saber assessorá-lo. Então, eu acho que o principal papel do contador agora também vai ser essa parte educacional. Isso já está na faculdade de contabilidade? Vai exigir uma nova Tá tendo prova? muito Como é que vai ser isso? Está tendo muito MBA, muita especialização em reforma tributária, né? Porque é algo que realmente está mudando tudo, toda né? a Mudou estrutura, tudo. exatamente. Você sabe se vai ter alguma prova? Tipo, recentemente teve as provas do médico, né? Para validar o pessoal. Sabe, vai ter uma nova prova para contador? O contador sempre, para tirar o registro, é igual ao AB, tem que fazer a prova para tirar. Sim, então, mas com tudo isso que é novo... Você vai ter que refazer... Não, espero que não, por favor. Não, mas porque pensa... Não me arrume mais isso. Porque são novas habilidades, né? Não, sem dúvida. São novas habilidades. Aí eu fico pensando, a inteligência artificial, ela já sabe dessas informações? Ela já está atualizada com isso? Porque hoje a inteligência artificial, a gente consome informação, né? Ela Sim. não pensa sozinha. Exato, O pessoal acha que ela não. pensa, não pensa. Você que precisa pensar com ela. Já tem alguma ferramenta que ajuda isso? Tipo, essa transição de um modelo antigo para o modelo novo? Sim, já tem vários simuladores de reforma tributária aí no Legal. mercado, que com certeza utilizam IA. E aí, né, tem muita informação disponível. O governo mesmo tem lá todas as leis que ele coloca, que ele descreve passo a passo. Enfim, informação tem, mas é aquilo, tem que sentar e estudar. Então... E ver como aplicar isso ao negócio, né? Pelo que eu tô Exato. entendendo, o grande diferencial que eu tô ouvindo aqui é que você consegue transformar toda essa maluquice em resultado para o negócio. Porque no final do dia, o empresário ele vai confiar em você. Exato. Ele não vai parar para entender tudo o que está acontece. Né? Não, daí não tem nem tempo. Eu acho que, sei lá, o cara pagava, sei lá, 100 mil de imposto. Aí vai vir 150. Aí ele vai falar, por que veio 150? O que mudou? E às vezes o cara não vendeu mais, assim. Pelo que eu tô conversando com as pessoas que entendem sobre esse assunto, é mais ou menos isso. Você vai pagar mais imposto pela mesma coisa. Eu acho que para as empresas, a principal coisa que tem que ser levada em consideração é caixa, tá? Porque, vou explicar. Bom, primeiro, né, um dos pilares é a mudança na questão de preço. Atualmente, quando você compra qualquer coisa, você compra esse copo, você já compra esse copo com o imposto embutido nele. Então, se esse copo é R$10, dentro dos R$10 já tem um imposto. Agora não, você vai pagar 8 e vai vir lá mais R$2 de imposto e aí vai ser 10. Então, tem essa diferença. Então, a primeira coisa é essa, o preço, o imposto vai ser por fora e não por dentro, como é agora. Tá. A gente já falou da questão da incidência, de Sim. onde que... e essa questão da incidência que eu não comentei, ela traz um outro problema. Porque hoje em dia a gente tem muitos locais, muitas cidades pequenas que oferecem benefício tributário para as empresas se instalarem lá e pagarem menos imposto. Sim, muito. Isso vai acabar. Por isso estão indo pro Paraguai, né? E todo mundo saindo não, daqui. e aí as cidades que têm isso e recebem um volume grande de empresas vão perder esse atrativo, né? Então, é algo, assim, mais macro para se pensar em termos de cidades. Daqui a pouco eu quero achar notícia boa. É. Vamos lá, a gente vai puxar uma notícia boa pro empresário. A gente vai achar essa notícia. A minha missão aqui é achar a notícia boa. Vamos lá, vai. Não, o governo só faz coisa que seja boa pro governo, não faz coisa que seja boa pro empresário. Não faz sentido. Tipo, parece que você tá desestimulando o investimento, cara. Eu acho que tudo começou para simplificar, mas
O brasileiro não consegue Não simplificar. consegue, né, Não meu? consegue. Porra, parece que os caras acordam e falam, como é que a gente vai atrapalhar a vida de todo mundo? Não, é. Eles sentam lá e começam. Isso aqui vai atrapalhar bastante? Vai, então pode fazer esse negócio aí. Não faz Exato, sentido. exato. Eu fico pensando assim, eu tenho a cabeça de empresário, não sou contador, não sou nada. Mas eu fico pensando na cabeça de, por exemplo, no seu caso, você é empresária, mas você é técnica também. É. Você fica brava 2 vezes, né? Porque você vai ter que aprender um monte de coisa nova, explicar para os clientes que não estão entendendo nada. Vai afetar muito o mercado de contabilidade? Com Pensando certeza. como empresário, assim? Ah, com certeza. Assim, eu acho que tem muito contador que a gente comentou lá no início, né? Aquele tradicional. Ainda tem muita gente, assim, old school mesmo. E essas pessoas correm risco de perder totalmente o seu negócio. Porque se não se Caramba. atualizar, a gente já vê, assim, movimentos de pessoas assim, ó, tô vendendo minha carteira porque não quero continuar, é muita mudança para mim. Você pensa, uma pessoa que já tá lá com o seu escritório há 50 anos, já tá lá nos seus 70, não tem um sucessor. Cara, Vende pra gente. A gente É, compra a eu sua compro. carteira. Aí, viu? Fica aqui, deixa seu comentário, chama a gente que a gente compra a carteira de clientes, viu? Exato, é isso. Sabia, ela é boa, cara. Ela é boa. Já puxou, ela já puxou. Mas se você... Esse contexto que você deu é um bom contexto, né? Pô, a pessoa já tá lá, sei lá, 60 anos. Cara, eu acho que eu não aprenderia mais toda essa Pois mudança, é. entendeu? Porque... Não, e se você for pensar em 2033, essa pessoa que já tá com 70 anos... 73, vende a Cara, carteira, vai curtir a vida. exato. Manda pra gente aqui, ó. Deixa aqui nos comentários que a gente compra a sua isso, carteira. vai ter Esse- muita gente se aposentando. Muita oportunidade, né? Muita oportunidade. Aí, ó, achei uma coisa boa. É. Tá vendo? É boa pro cara que vai vender, porque você antecipa, você não precisa mais trabalhar e deixa que a gente faz a sua gestão, a gestão dos clientes, né? No final do Perfeito. dia é isso, né? Você vai ter que Exato. gerir cliente, vai ter que controlar a ansiedade de todo mundo, certo? Sem dúvida. Então você já tá nessa fase de transição lá, já tá trabalhando com os dois. Sim, a gente está já mapeando isso, né? A gente começa mapeando os clientes que vão ser mais afetados e aí a gente aproxima mais a conversa com eles para mostrar os cenários. A gente Legal. oferece uma consultoria, porque, vamos lá, né? Continuando ali nos pilares para você poder entender. A margem vai ser muito afetada, o caixa vai ser muito afetado. Você falou, né, Por que quê? vai impactar a caixa, né? Exatamente, porque, primeiro, eu acho que é uma coisa boa, assim. Um dos pilares que é a questão do crédito. Que atualmente a gente só pega crédito, né, empresas de lucro real praticamente, e em cima de, mas assim, ICMS, agora o crédito vai ser amplo para toda e qualquer operação. Mas aí, é claro, o governo não dá ponto sem nó. Vírgula? Por quê, né? Vamos lá. Você vai poder pegar crédito desde que tudo que você compra, você pega crédito nas suas compras, né? Se você comprar, tiver nota fiscal, tiver sido declarado débito nessa operação da nota fiscal, né? Na operação com o seu fornecedor, e ele tiver pago o imposto. Como é que você controla isso? Exatamente, você vai ter que controlar. Então, o governo criou um esquema de autofiscalização ali da sua cadeia. Então, você vai ter que fazer uma análise dos seus fornecedores se eles estão com aquele imposto em dia. Porque se não tiver, você não vai conseguir pegar crédito. E aí vai valer mais a pena você comprar com outro fornecedor, que às vezes pode ser até um pouco mais caro, mas que ele está com imposto em dia, eu vou poder pegar crédito daquela operação. Tem um lado bom disso que aumenta a profissionalização. Sem dúvida. Mas o lado ruim é que ninguém tá preparando as pessoas para isso, né? É. O cara tá simplesmente impondo uma regra sem pensar no modelo de negócio que existe hoje, né? Tipo, pô, se o cara tem uma margem... Você tem essa conta? Tem algum caso bizarro lá? Que, o cara... A margem ficou muito pior ou muito maior. Eu vi uns casos que a pessoa pagava, sei lá, 100 mil de imposto, foi para 150. E não mudou nada, assim. Só por conta da reforma. Não, sim, porque isso daí você está analisando o caso de mudança de um dia para a noite, né? Por isso que eu acho que a importância desse período de adaptação é para você poder ir fazendo aumentos graduais, né, de preço para o seu cliente final não sentir e você conseguir recuperar a sua margem. Né? Então, a importância da consultoria é essa. Para você poder vendo o quão sensível é o seu mercado, para você já conseguir negociando com o fornecedor, aumentando o seu preço aos poucos, porque você sabe quando chega lá, no ponto final, que é onde, a partir daqui, tem que ser tudo full time, todos os impostos, você já vai ter um preço que consiga manter a sua margem. Interessante. Você tem cliente Brasil todo? Tenho. Hoje em dia, com essa questão de Digital, tecnologia, né? Tudo digital, a gente consegue atender todo o Brasil. É um escritório tecnológico, né? Você representa tudo. Sensacional. Sensacional. Continuando a reforma tributária. Vamos lá. Qual o setor que vai ser mais atingido, que vai ser menos atingido? Tem isso ou não? Olha, eu acho que a gente ainda não pode falar
exatamente qual, porque até essas questões dos descontos, dos regimes diferenciados ainda estão sendo discutidos, né? Mas voltando ali na questão dos pilares, e o que eu ia entrar naquela hora, uma outra questão é a forma do recolhimento do imposto que vai mudar e que eu acho que é um dos principais mudanças para afetar o empresário. Como? Que atualmente como é que é feito o recolhimento? Tudo que você presta no mês, você paga imposto no mês seguinte. Vai passar a ter o split payment, que é o quê? No momento da transação financeira, o governo, a instituição financeira já vai recolher aquele imposto e jogar direto para o caixa do governo. Ou seja, quando você receber o seu boleto, o seu cartão de crédito, ao invés de você receber lá os R$ 100, que é o seu preço final, você vai receber 90 e daí já vai direto para o governo. Caramba. Isso diminui a sonegação, mas, em compensação, impacta muito o caixa das empresas. Nossa, muda até a lógica, né? Porque às vezes o modelo de negócio do cara, ele precisa receber, sei lá, porque ele paga em 90 e 60, tem toda, né? Sim, sim. Tem muitos fornecedores, por exemplo, que a gente presta, sei lá, presta consultoria, o cara vai pagar em 120. Exato. Mas você está prestando aqui esse período. Nossa, que doideira, meu. Exatamente. Quem que pensou nessa solução incrível de atrapalhar a gente? Vai diminuir a sonegação, mas também vai quebrar um monte de negócio. Sim, por isso que é importante já se preparando para as empresas terem uma melhor gestão de caixa, porque isso, para mim, esse é um dos maiores impactos da reforma. O que antes já quebrava a empresa era o quê? Fluxo de caixa. Exato, vai caixa. Continuar sendo cada vez pior. Uhum. Né? Então, isso tem solução, assim, é só o modelo que o cara vai ter que pensar. Qual que é a solução que você está vendo para isso? Já ir se adaptando para fazer caixa para, quando começar, já... Entendi. Tá com aquele caixa preparado, né? Aquele cash flow ali de alguns meses para se adaptar. Porque, Tem previsão do split? O split, ele é mais complexo, né? Ainda não tem uma data correta, mas porque a Receita justamente está desenvolvendo isso, já está bem avançado, inclusive, mas ainda não tem uma data, até por conta disso de estar em período de teste. Não, com certeza não é esse ano. Né? De adaptação. Exatamente. Quais são os principais focos, assim, que porque aqui a gente está comunicando com quem já está um pouco mais avançado nisso, quem está no meio, quem está desesperado. Ouvindo isso aqui, meu Deus do céu, que me ajuda, né? Assim, a pessoa que ainda não começou a fazer nada, qual que é o primeiro passo para ela pensar em como resolver isso? Porque ela vai ter que resolver. Exato. Vamos pensar na solução agora. Sim, eu acho que é uma coisa que eu estou conversando até com todos os meus clientes, tá? Uma coisa que todas as empresas precisam fazer é estruturar o financeiro. Tá. Estruturar o financeiro para você ter sempre aquilo, conversar com os fornecedores, tudo que você tem, tudo que você compra, ter registro, ter nota fiscal, você ter lá, controlar, porque isso vai permitir que você controle o seu fluxo de caixa e no futuro, quando entrar, você conseguir pegar crédito de tudo que você compra. Interessante. Porque como é que vai funcionar, né, essa questão do crédito? Você vai ter lá o imposto que você tem a pagar, vamos supor, na alíquota cheia de 28%. E aí, se você não pegar crédito daquilo que você já pagou na sua compra, né, na cadeia anterior, você vai deixar aquilo ali na mesa. Você pode pagar menos simplesmente por pegar aquele crédito dali. Olha só. Então, mas você precisa ter esse controle, ter essa questão de monitoramento dos fornecedores, verificar se você está comprando, às vezes, do fornecedor que é mais adequado. E aí tem a questão do Simples Nacional, que pode passar crédito ou não pode, depende. Aquele negócio de abrir um monte de CNPJ já morreu, né, no Simples. Sim. O pessoal faz muito isso, né? Faz. E o governo está fazendo uma forma para você ficar no lucro real, né, que você falou, né? Tá eu acho que está incentivando uma... É aquilo, né? Todos vão continuar existindo. Tá amarrando... O governo criou o Simples Nacional híbrido. Esse eu nunca tinha ouvido falar. Pois vai ser no futuro, porque vai ser o Simples Nacional como é hoje, só que podendo apurar CBS e IBS por fora, porque aí vai poder pegar crédito, entendeu? Mas o problema é que o Simples Nacional... Mas o problema é... Não, então, aí o problema é que aí o Simples Nacional deixa de ser simples, né? Principalmente para o contador, que vai ter que apurar tudo isso. Simples Nacional virou Difícil Nacional. Com certeza. Mudou o nome agora, não é mais Simples Nacional. Que parece piada isso aqui, né? Parece que é um podcast, parece que é um... Como é que é aquele negócio, pessoal? O stand-up. Estamos fazendo um stand-up, né? Estamos fazendo um stand-up, mas assim, tudo que a gente está falando aqui é real. Está acontecendo, vai acontecer. Você tem prazo para resolver esse problema. Pegando as dicas aqui com a Carol de como começar a resolver esse problema. E se o contador que a pessoa tem não tem esse conhecimento? Como é que ela pergunta, como é que ela sabe se ela está bem assessorada? O que ela tem que chegar para o contador dela e falar? Olha,
eu vejo que, na verdade, é um papel do contador ter essa abordagem, Mas né? essa é a contabilidade da hepta. Né? A gente está falando de um monte de gente que não está nem aí, às vezes. Né? Sim. Como é que eu, como empresário, posso questionar o meu contador para o cara não ser pego de surpresa? Eu acho que pode perguntar como que pode impactar, verificar mesmo se ele está preparado, se você já sabe qual vai ser, assim, ninguém tem 100% de certeza de qual vai ser a alíquota, mas se já está ciente disso. E eu acho que até, assim, tirando um pouco da culpa dos contadores, tá? Porque nem todo contador faz a parte financeira. A maioria, assim, né, das empresas, é um processo educacional que a gente ainda está tendo, das empresas terem esse financeiro. Então, eu acho que primeiro tem que partir da empresa ter esse financeiro estruturado, organizado, para analisar margem, caixa, para saber, de fato, porque sem essa informação o contador não consegue te ajudar para saber qual vai ser o impacto da reforma tributária. Tá. Então, se não é uma empresa igual a gente, que faz também a parte financeira, aí o contador, ele precisa ter mais informações. E aí é chamar para um papo, ver o quanto que ele está por dentro disso e aí ver se ele oferece a consultoria para mapear quais são os riscos. Primeira coisa é exatamente mapear, né? Mapear e identificar. Aí você faz a consultoria, identificou onde, né, e como fazer, e você entra com a execução. A execução é no cliente ou você assume a execução do que tem que ser feito? Depende, o pacote... Depende? Tá. Assim... porque depende do perfil do cliente, de como que ele opera, o que ele já tem internalizado ou não. Mas a gente oferece ali o mapa. Se ele quer que a gente siga o mapa, tudo bem. Aí é um outro serviço, né? Mas... Assim, tá todo mundo um pouco acomodado com a questão de ser 2033, mas a gente Você tá sentindo que o pessoal, só 2033, né? Assim, óbvio que empresas de grande porte, assim, com certeza não. Lógico, até porque elas precisam, né? Pô, empresa aberta na bolsa, os caras têm que fazer isso. Não tem opção, eles são obrigados a fazer isso. Né? Mas até esse primeiro ano de teste, eu acho que está sendo bastante importante, principalmente para as empresas de comércio, porque aí a gente já começa com... É como se fosse o nomezinho, né, dos produtos, né, que é o NCM, agora está substituindo, tem outro código, então isso você já precisa se adaptar, até o próprio código de serviço está mudando, né, o governo mesmo está migrando, né, todas as prefeituras para o emissor nacional, gradualmente, e aí ele já está exigindo um pouco de adaptação, então até para quem não estava esperando ou não estava preparado, esse início de ano foi super corrido para poder se adaptar a isso. Quando começam as multas? As multas, eles não... Nessa questão da nota fiscal, eles estão adiando justamente por conta dessa adaptação. Até porque o sistema ainda é bem básico, tá? O próprio emissor nacional, assim, principalmente para a gente que é contador, ele não fornece tantas informações quanto as prefeituras informavam. Então, acho que ainda tem muito a melhorar nisso. E eu acho que eles vão esperar um pouco isso para começar as multas. Assim, tem outras multas, né? Dessa questão da nota fiscal, se eu não me engano, eles adiaram 6 meses. 6 meses, né? Posso estar falando errado, mas vai ficar adiando não tá também, dando né? multa. Porque tinha muitas coisas que iam acontecer e o cara jogaram pra frente. Vai jogando pra frente, até todo mundo se entender. Você acha que existe a possibilidade de voltar alguma coisa, ou de mudar? Porque esse ano tem eleição. Vai mudar? Não. Você acha que não? Não, o que tá já vai ser. Sim, não, é porque a reforma tributária não é desse governo. Essa reforma tributária já está sendo discutida há muitos anos, né, de outros governos, e aí passou, assim, não... Acho que ela foge desse cunho político, sabe? Foge do cunho político, interessante. Vai ser realmente algo que já tá aprovado, já não tem volta. A reforma tributária está aí. Eles só estão agora discutindo pormenores, assim, de onde pode melhorar a parte operacional, ou às vezes é aquilo, né? Toda nova lei, todo novo regulamento, dependendo de quem está lendo, entende de uma forma. Então, aí começa a ter os outros entendimentos. Então, isso que está sendo mais discutido agora. O que você enxerga como oportunidade para o empresário com a reforma? Tem alguma? Para o empresário contábil ou para o... Os dois, pode dar as duas visões, né? Porque você tem, com certeza tem oportunidade no meio. Né? Por exemplo, a gente identificou uma, sei lá, o contador que não quer mais aprender um monte de coisa, vende a carteira dele para quem quer. Pronto. Aqui é uma oportunidade de você fazer uma aquisição, aumentar a sua empresa sem, basicamente, só comprando carteira. Só assumindo a carteira do cara. Isso é uma oportunidade, eu enxergo. O que mais tem? Com certeza. Assim, pro empresário contábil, eu vejo pro contador consultor, na verdade. Contador consultor. Legal. Porque é isso. Porque se você é o contador tradicional que só vai enviar a declaração para o governo,
Eu não vejo muita oportunidade, pelo contrário, eu acho que eu vejo perigo. Você vai ser né? demitido. Eu vejo perigo, na verdade. Então, acho que é até um alerta. Mas para o contador que é consultor, tem aí a oportunidade de oferecer essa consultoria de reforma tributária. Legal. Tem essa consultoria até porque a gente tem uma gama enorme de empresas no lucro presumido. Essa questão da análise com essa nova lei reduzindo esse benefício do lucro presumido. Então, você tem consultorias que você pode oferecer além do serviço tradicional. Fora o financeiro, que assim, eu ressalto aqui mais uma vez, a empresa ter o financeiro estruturado, organizado, mapeado, os números todos certos, vai ser o grande diferencial. É primordial isso na reforma tributária, porque senão você vai deixar dinheiro na mesa. Que bacana. Porque você não vai pegar crédito, ou então vai pagar mais imposto, que eu mais vejo a empresa pagando imposto desnecessariamente. E é difícil para recuperar, né? Sim, é mais trabalhoso, exato. Mas eu acho ótimo que a gente... Você trabalha, né? Quanto mais problema, a Carol adora. Traz problema que eu resolvo. E pensando no empresário que não é o contador, o que você viu de oportunidade ou vê de oportunidade que é diferente, que às vezes não tinha antes e você, isso aqui é um negócio legal para o empresário da área X, sei lá. Eu acho que também, assim, indo nessa linha do financeiro, é organizar a casa. Tem que organizar a casa, porque senão, se você não tiver clareza dos seus números, você vai ser impactado na sua margem. Se você não ajustar o seu preço, você vai perder mercado, ou então você vai estar achando que está ali lucrando, mas na verdade você está tendo prejuízo e seu negócio vai fechar. Você não tem como se sustentar assim. Então, se não tem margem, já era. Exato. Se você não tem clareza dos seus números, o mercado vai te engolir. Quais os números principais que o empresário precisa ter clareza? Você falou bastante. Clareza do financeiro, clareza disso. Quais os números que ele tem que buscar? Porque às vezes o cara não tem. Às vezes ele tá ouvindo e fala, quais são os números? O que eu tenho que buscar? Margem, sem dúvida. Margem, contribuição ou líquida? Depende do negócio, Depende do negócio. Exato. Mas margem, sem dúvida. O preço, se está competitivo, se está alinhado com o mercado. Precificação, então margem, caixa, precificação, caixa. Geração de caixa, né? Geração de caixa que é importante, que às vezes o empresário confunde muito, né? O dinheiro que está na conta com geração de caixa. Não é isso. Explica, né? Qual que é a diferença? Isso é importante, exato. É importante. Geração de caixa é quanto de caixa você gerou naquele mês. Então, vamos supor... Através da sua prestação de serviço do seu produto, né? Exatamente, da sua venda, através da sua capacidade de vender. Exato, porque caixa... O saldo que está ali na sua conta do banco pode ter vindo de meses anteriores. A sua geração de caixa é, por exemplo, se eu comecei o meu mês no zero. E aí, tudo que eu vendi, menos o que eu comprei, o que sobrou é minha geração de caixa. Assim, óbvio, né? Falando de uma forma bem bruta, né? É isso, mas na prática é isso. Então, é isso. Se você ali naquele mês, aquele saldo foi positivo, você teve geração de caixa positiva. Se não, você teve consumo de caixa. Você usou, você usou o seu caixa para poder manter aquele mês ali. Beleza. Então, qual que você falou primeiro? Margem. O segundo, preço, geração de caixa, mais um. Uma DRE, ele tá falando tudo da DRE aqui. É lucro, né, gente? Lucro. Lucro, todo mundo quer. Uma curiosidade, assim, a gestão melhor pelo DRE gerencial ou DRE contábil? Ou os dois? Como contador eu tenho que falar os dois, né? Eu não olho o contábil, sendo muito sincero, não tô nem aí pra ele, eu gosto do gerencial. Sim, sem dúvida, assim, pro empresário eu acho que o gerencial faz mais diferença. É o que eu olho, eu gosto dele. Quando a gente oferece o financeiro, a gente presta o serviço do financeiro, é esse que a gente foca. Porque eu sei que é aquilo que o empresário quer ver, é ali que ele vai conseguir trabalhar o negócio dele em cima daqueles números, entendeu? Dali ele vai conseguir tirar indicadores, ver onde consegue ter ganhos, economias e cortes, né? Que é isso que no final das contas vai gerar mais caixa. Sim, vai gerar mais caixa. Eu falo muito nas consultorias que a gente dá que quando você vende R$1, você não acrescenta R$1 no caixa, porque você vai acrescentar a sua margem. Sua margem é 30%, você vai acrescentar 30 centavos. Mas quando você economiza R$1, meu amigo, é R$1 no caixa. Exatamente, pronto, no já sangue. Foi, no sangue, isso. direto. O que você acha que é mais difícil fazer? Vender mais ou reduzir custo? Eu acho que depende do estágio que o negócio está, né? Se já é uma empresa que trabalha ali enxutinha, que já faz esse trabalho há muito tempo, custo é mais difícil. E sangra mais. Sangra mais? Né? Reduzir é sempre mais, assim... Óbvio, porque às vezes você tá falando de cortar coisa, né? Se você está esbanjando, sem dúvida, tem muito lugar para você cortar. Mas se você já opera ali enxutinho, às vezes é um corte que sangra, né? Machuca. E vender é uma coisa que não tem limite. Não tem limite, pô. Então, quanto mais você vender, claro, se você consegue entregar
né? Porque também não adianta você... Eu sempre falo que primeiro vende, depois entrega, mas se você for Adorei, entregar... progresso primeiro, depois... Se você entregar mal, já era. Você quebrou entendeu? toda É uma a reputação cadeia. toda, exatamente. Então, isso, vende, que vendeu, o limite é o céu, então... eu prefiro essa parte da venda do que cortar, mas é aquilo, o Sempre corte os também é dois, importante. né? Tem sempre que estar os dois. analisando se Sempre tem os de dois. fato onde cortar ou Todo não. mundo quer vender mais e gastar menos. Porque a gente tem margem. Exato, Essa é a grande mágica para você conseguir a margem. Vende bastante e reduz os seus custos. Né? Deixa eles o mais, digamos, pensando no ROI, né? Esse dinheiro tá indo para onde? Eu sempre questiono isso, cara. Esse dinheiro foi para quê? Ele gerou o quê de resultado? Exato. Muitas vezes as pessoas não sabem, tá? Não. Nossa, nem sabia que dá para economizar esse dinheiro aqui. Você tem que olhar para os seus números. Sim. Excelente, puta, uma aula que eu tô tendo. Que isso. Deixa eu entender da onde vem essa alta performance. Porque claramente você é uma executora nata. É uma executora, pô, pra frente. Conta um pouquinho como é que é a rotina. Eu sei que né, você e o Rafa são casados há quantos anos? Casados há 10, mas a gente tá junto há 20. 20 anos, tem filhos? Sim, temos um. Como é que é a rotina? Porque, pô, executivo alta performance e tal. O É. Rafa também Sim, que eu conversei sim, com ele aqui. Conta um pouquinho como é o dia a dia. Pois Tem é. da Carol por trás aqui. É uma rotina bem intensa, né? Ainda mais com filho. Quem tem filho sabe. Mas é aquilo, todo fim de dia a gente sempre, né, faz questão de jantar todo mundo junto. Legal. E aí, depois eu e o Rafa, a gente sempre senta e comenta como é que tá o dia amanhã, como é que tá a nossa agenda. E aí a gente... como se sincronizasse as nossas agendas, porque é aquilo, um tem que levar na escola, o outro busca, ou então eu vou pra academia esse horário, você no outro, porque tem a vida, uma terceira vida, né? Que é a do filho ali pra encaixar no meio. É verdade, você tem a terceira vida, né? A do filho. Então, a gente sempre conversa no final do dia para ver como que vai ser o nosso dia seguinte, porque precisa conversar. E aí a gente não abre mão de fazer uma atividade física, de estar sempre com o nosso filho. Isso é importante. Né? É importante você falar isso. Porque Sim. o pessoal começa a falar o quê? Nossa, mas ela faz tudo isso e ainda cuida do filho e ainda treina. Sim, com certeza. É assim que funciona. Você vai ter escolhas, meu amigo. Exato, Você tem que fazer suas escolhas. Então acorda cedo, vai treinar. Acordo, 5 da manhã, tô acordando pra Gosta de treinar. fazer o quê? Correr ou musculação? Então, eu nunca fui fã de musculação, não. Mas desde o meio do ano passado eu tô me forçando a isso. Musculação é legal demais. Nossa. Cansa pra caramba. Comecei com personal e tal, pra ver se dá um gás. E realmente, o personal é ótimo. Beijo, Diego. Ainda ganhou um spy. Pô, Diego, já deixa o arroba dele aqui, né? Pra seguir. Ajuda, não, personal? Ele ajuda, não, Bom. total. E ele... Já manda 5 horas. Vamos treinar. Pois é. E, não, ele dá mó gás, passa rápido, a gente fofoca e tal, aquela coisa, né? Legal, mas esse é o lado humano, Carol. Tipo, total. Pra você conseguir ir trabalhar, eu acho que tem que liberar primeiro endorfina, adrenalina, tem que liberar um negócio ali. Sim. Pra você conseguir assumir as porradas que vão vir, cara. Com certeza você deve ouvir notícia nova todo dia e você fala, puta, meu, mais um problema. É isso que eu ia até comentar quando você falou assim, mas vai ter uma prova pra ver se o pessoal tá atualizado sobre a reforma tributária. Cara, todo dia tem uma coisa nova na contabilidade. É um imposto que saiu, é um imposto que entrou, é um imposto que mudou, ou é uma regra que não tem mais. Então, assim, se a gente tivesse que fazer prova por cada mudança, a gente ia fazer prova, não ia trabalhar. Tem alguma solução que busca? Tem portais de notícias, né? Não, mas que ele traz fácil pra você. Tipo assim, hoje, o que aconteceu de ontem para hoje na contabilidade? O que você precisa saber? Tem ferramentas de consultoria, né, que chama de consultoria pro setor contábil, que ele fornece diversas ferramentas e tem como se fosse um news, né? Todo dia ele te manda, fala assim, ontem aconteceu isso, ou então hoje saiu no edital tal, ele manda um clipe. Né? Esse clipe, né, das atualizações do dia. Sim, né? tem que ter. Interessante, é um problema bom para resolver. Sim, ele manda a agenda tributária também, né, porque ainda tem isso. O que é a agenda tributária? Porque assim, tem os impostos e as declarações têm dias certos para serem enviados, só que às vezes isso cai no final de semana. E aí você precisa saber se vai antecipar, se vai postergar, e qual imposto vai ter que declarar qual dia. Então, a Receita Federal disponibiliza, né, mensalmente, o calendário disso. Então, aí, nesses clipes também vem isso. Esse podcast é para você valorizar o seu contador. Olha o trabalho que o cara tem, meu. Eu não tenho a menor ideia. Eu nunca tive a menor ideia e também não me interessa em saber o trabalho, mas eu sei que é complexo. Pois é. Sei que é bem complexo e entendi que vai ficar mais complexo. Isso, você falando dessa parte de complexidade, eu tenho um primo que ele é CFO em Londres. Pode falar a empresa ou não? Prefiro não sei, então não fala, não melhor vou falar. Não, legal, mas é empresa grande. Pô, você é CFO, diretor financeiro. E aí, ele fala, nossa,
você não tem noção de como é mais simples a contabilidade aqui. Em Londres. Ele falou, eu faço um Excel, praticamente, dizendo quanto que eu tenho que pagar, pago e acabou. Falei, você não tem nenhuma obrigação acessória? Porque eu tenho, assim, umas 20 para entregar por cliente. Mas isso é triste, né, meu? Porque aí você vai muita pegar burocracia. Londres, né? País de primeiro mundo, coisas funcionam. Exatamente. E por que o pessoal não quer seguir os modelos que funcionam? Você tem essa resposta, cara? Por que ao invés de seguir os modelos que funcionam há tanto tempo, prefere implantar um negócio que não funciona? Que mais atrapalha? Porque eu acho que a maior preocupação do governo é garantir ou assim, é fiscalizar. Fiscalizar. Porque eu acho que lá é muito cultural de que a pessoa vai fazer o certo. Não tem sonegação. Então a gente está falando de um problema educacional aí. Eu acho que é um problema estrutural. Estrutural, né? Estrutural, porque sim. se você parte do princípio que o cara... se o governo parte do princípio que o empresário vai sonegar, isso já é um problema antes. Porque se é ensinado que sei lá, vou dar um exemplo. Se o imposto fosse 10% para todo mundo, lei, é tudo igual. Todo mundo paga a mesma coisa, é tudo igual. Cara, o pessoal não ia sonegar. Não teria nem como direito, não né? Tem uma curva, não lembro o nome da curva, que mostra que quanto mais alto o imposto, mais sonegação vai ter. Porque chega uma hora que o cara não consegue pagar esse negócio, cara. É impossível. Ele vai sonegar para sobreviver. Entre pagar o governo e sobreviver, o que ele vai escolher? Pois é. Sobreviver. Certo? Sabe o nome dessa curva? Eu não lembro o nome, mas é o nome da economia, é um nome específico, né? Quanto mais sobe, menos o cara paga. E em Londres, tudo diferente. Tem outro exemplo? Algum outro exemplo simples, de país simples? Não, assim, até o que a gente já mencionou lá dos Estados Unidos, né? A questão do IVA mesmo, que... Isso é legal, né? Estados Unidos que assim, funciona. tá lá, é um por local, não importa o que você está comprando, se é um cotonete ou se é um computador. O IVA é o mesmo e tá ali, tá pago, você sabe quanto é. Pô, eu gosto de ver aquelas explicações sobre, sei lá, o bombom e uma bala. O sorvete e a massa. Aqui no Brasil, né? Que você... sim, a questão Isso de... é bizarro. Sim. Bizarro. Não, o bombom, porque a embalagem é diferente, não é mais bombom, é uma bala, aí muda o imposto. Porque por conta da embalagem, né? Ele deixou de ser um bombom para ser... Como é que chama? Sei não lá. é uma bala, mas não é? Mas é engraçado. Né? Tipo assim... o sorvete não é mais sorvete, é uma bebida láctea. Uma bebida láctea. Tipo, são coisas que não fazem Tudo sentido só para atrapalhar a gente. Para driblar o imposto, né? Quando você... Eu fico pensando assim na pessoa do fiscal e tributário de empresas muito grandes. Cara, tem gente que... Tem pessoas designadas apenas para ficar estudando isso para ver como contornar legalmente... Não contornar, né? Mas... legalmente se beneficiar dessas brechas, né? Vamos chamar assim. E quem criou as brechas? O próprio governo. Porque assim, quanto mais lei você cria, mais brecha vai ter. Mais você vai criar brecha. Entendeu? Olha, é um problema estrutural. Isso aí. Bom, uma hora isso aí vai ser resolvido. E a gente é burocracia, né? Na veia, A gente vai aprender a resolver burocracia, meu amigo. A gente traz a burocracia, a gente resolve a burocracia. Fala aí, quantos anos resolvendo burocracia? Desde 2016, na EPTA, né? 10 anos a gente vai fazer agora. E hoje você enxerga que é a maior mudança mesmo que a gente teve? Tipo, mudou muita coisa nesses 10 anos? Mudou, mas não tanto quanto agora, né? Não tanto quanto agora, sem dúvida não. Agora vai ser realmente para chacoalhar o mercado. Porque a gente antes vinha oferecendo soluções para se diferenciar, para se destacar. Porque assim, é um mercado que qualquer pessoa, não tem barreira à entrada, né? Qualquer pessoa que se forma na faculdade é um contador, passou no CRC, tem um CRC ativo, ele é um contador, pode... Né? Todo mundo, qualquer lugar que você bata na esquina, precisa de um contador. Na padaria, em qualquer lugar. Então, a barreira de entrada é baixa. Então, você tem que se diferenciar, você tem que oferecer serviços, né, para isso. Então, foi isso que a gente sempre trabalhou. E, claro, otimizando dentro do escritório. Agora, não. Agora é uma questão de realmente que vai chacoalhar tudo. Todo mundo vai ter que se debruçar. Passa a ser uma barreira, né? Um pouco de quem não souber isso não vai atuar, porque vai vir daqui a pouco uma enxurrada de multa. O cliente não vai aceitar. E como é que um escritório pequeno consegue arcar uma multa enorme? Não tem como, né? Então, acho que isso vai mudar bastante aí o mercado, não só o contábil, mas o geral, de todas as empresas, né? É uma oportunidade, eu enxergo como oportunidade. A gente tem que enxergar como oportunidade, senão entra em desespero, pô. Senão a gente entra em desespero. Aí pegando, Carol, pra gente até partir pro final, né? A gente comentou um pouquinho da Carol, entendi da onde vem a alta performance. Então, galera, treine, cuide da alimentação. Faz bem, pô, faz bem, é importante. O nome do podcast é podcast O Código. E esse nome, por que ele tem esse nome? Porque eu quero sempre entender qual é o seu código.
A Carol tem uma experiência até aqui, uma experiência tanto de vida como profissional. Você já fez muita coisa, pô, executiva, empreende, mãe, você tem várias habilidades aqui que te trouxeram até aqui. O que você pode falar pro pessoal que te ajudou a chegar até aqui e continuar pensando para frente, né? Porque apesar de você ter chegado até aqui, aquilo, retorno passado não tem garantia nenhuma de retorno futuro. Mas você aprendeu alguma coisa. O que é essa coisa? Eu acho que, assim, um grande aprendizado que eu tive, que vale tanto para minha vida pessoal quanto para profissional, é saber quanto vale meu tempo. Porque tempo é a única coisa que a gente não consegue, de fato, comprar. Como que a gente burla para comprar o tempo? Eu sei quanto vale minha hora. Eu sei quanto que eu ganho na minha hora. Então, quem que eu posso pagar para fazer coisas que me remuneram menos do que eu ganharia? Então, eu fico pensando, coisas que eu, assim, tudo bem, não tem problema a pessoa fazer, mas para mim não vale a pena. Para mim não vale a pena ir ao mercado. O tempo que eu gasto indo ao mercado, eu gero muito mais valor fazendo outra coisa. Então, assim, até a questão de, tipo, buscar o filho na escola, eu faço a maioria por prazer. Mas se você pode pagar alguém que aquele valor custa menos do que a sua hora, faz total sentido. Você está comprando o seu tempo. Então, eu penso muito nisso quando eu vou avaliar tudo que eu vou fazer, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Muito obrigado por ter dedicado o seu tempo ao podcast. Pô, quer dizer que aqui vale o investimento. Com certeza você vale. O podcast gera ROI. Senão eu não teria Sem vindo dúvida, aqui. Pensou com no certeza. ROI. Sem Esse dúvida. é meu pensamento de ROI, é a mesma coisa que eu penso. Excelente. Nunca tinha ouvido aqui do código. Então, você faz essa análise mesmo? Faço para tudo. Eu também faço essa análise. Tem um vídeo meu falando assim, dos 14 anos até aqui, todas as minhas decisões eu analisei ROI. Todas. Ou seja, o meu tempo alocado vai gerar o dinheiro que eu quero? Exato. Porque você concorda que tem profissões que, cara, você pode fazer o que for. Você não vai ganhar mais que aquilo. Não adianta, é o que paga, é a profissão que vai pagar aquilo. Sim. Assim como agora, tem profissões que quem está no mercado de trabalho, você tem que fazer a seguinte pergunta: a IA vai fazer isso aqui? Meu, se ela fizer, não faça essa profissão. É 10 anos para você sumir. Isso é uma coisa que eu penso muito, assim, no setor contábil, porque em vários lugares isso está sendo já muito automatizado. E até tem um pilar que a gente não falou na reforma tributária, justamente essa parte da apuração. E isso também vai fazer muita diferença para o setor, porque atualmente quem faz toda a apuração é o contribuinte, né, por meio do seu contador. A apuração vai passar a ser assistida, né? O contador vai ter um papel meramente auditor. A apuração de imposto vai vir como se fosse sabe o imposto de renda da pessoa física, que já vem uma declaração pré-preenchida? Sim. Vai ser assim para as empresas. O contador vai ter só que auditar aquilo. Então, mais uma vez, a importância de ter o financeiro para o contador poder analisar o que tem de crédito, se a receita está, de fato, considerando todo o crédito que você tem direito ali. E, claro, o débito também. Então, parece que vai facilitar a vida do contador, mas não. Só parece, né? Tá tranquilo. E aí vai vir mais esse papel, né, de auditor, e não dessa parte tão operacional, exato. Né? Vai virar um papel mais consultivo, como exatamente, você estava falando. Com certeza. Sensacional, Carol. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada pela a você. aula que você deu aqui. E é legal que você conseguiu falar sobre assuntos complexos de forma simples. Eu gosto muito. Ai, que bom. O pessoal precisa entender, né? Porque não adianta nada. Pô, é difícil. Aí a pessoa deixa mais difícil ainda. Pois é. Não, e a gente nem entrou na reforma da renda, né? Isso aí é outro quer comentar assunto. Dar uma pincelada? Porque isso é pessoa física, né? Não tem nada a ver com afeta um pouco a pessoa jurídica a partir do momento que a distribuição de lucros e dividendos vai ser tributada, né? Que triste. Pois distribuições acima de 50 mil do mesmo CNPJ para o mesmo CPF passa a ter 10% de retenção na fonte. Parabéns aos envolvidos. Em cima do todo, não em cima do excesso. Né? E aí, por que o governo fez isso? Né? Só apontando aqui. A partir de agora, né, a partir de 2026, janeiro de 2026, a gente teve finalmente a atualização do imposto de renda, a tabela do imposto de renda, né? Que estava parada aí com uma defasagem de quase 200% desde 1996. E aí, se você considerar a inflação, principalmente, então isso fez com que, né, se a tabela está fixa, as pessoas que recebem menos, né, têm uma renda menor, pagam mais imposto que quem recebe muito. Então, isso foi uma forma do governo ajustar isso. E aí, ele também isentou retenção de imposto de renda para rendimentos até R$5.000. Se você for parar para analisar, rendimentos de até R$5.000 representa quase 85% da população ocupada do país. Então, o governo perdeu 85% dessa arrecadação. Parabéns, viu? Então, eles são incríveis, exato. gênios. Então, ele vai compensar onde?
Nas altas rendas. Mas não vai funcionar, porque a alta renda é muito menor do que a galera que ganha até 5 tanto. Não, sim, mas ele tem que atuar em alguma forma. Ele Sim. atuou como? E ele vai afastar esse povo. Em cima da distribuição de lucro e dividendos, já retendo 10% na fonte pelas empresas, e na tributação de altas rendas no imposto de renda da pessoa física, que aí ele passou a tributar quem tem rendimentos totais acima de 600 mil por ano. Aí você tem uma alíquota adicional, além da tabela tradicional do imposto de renda, que você pode pagar até 10% de imposto em cima das altas rendas, né? Na verdade, 10% paga quem recebe 1.200.000 para cima. No ano. Mas isso inclui salários, prolabore, lucros, aluguéis, rendimentos de bolsa, por exemplo, aplicações financeiras que não têm retenção em fonte. E aí tem algumas exclusões, tipo letras do governo, poupança, mas é assim, então ele aumentou o bolo também. Caramba, vai aumentar o trabalho na PF também, né? Sim, sem dúvida. Nossa. Então, passando assim rápido pela reforma da renda, foi isso. Então, o governo tirou a isenção até 5 mil e compensou nas altas rendas. Essa conta fecha? Porque Não sabemos ainda. Não, porque tem muito mais gente, como você falou, 80% aqui... Mas é da população ocupada, né? Ah, nossa, que tem isso também, né? Uhum. E o pessoal que sei lá, o cara não tem nada que comprove a renda dele. Tem muito por aí. Né? Pô, as barraquinhas de pipoca. Aí o governo tá tentando amarrar com a questão do Pix, né? Parabéns, muito bom. A gente encerra assim, para você pensar. Eu acho que você que tem que refletir se faz sentido esse governo ou não. Não é a gente que tem que refletir. A gente tá te Paraguai questionando. Tá aí, né? né? Aquilo, o pessoal tá indo pro Paraguai. Eu vi outra empresa. Qual outra empresa que foi? Teve uma grandona também que foi agora. Acho que a Riachuelo. Acho que a Hope foi. A Hope? Foi? Tá todo mundo indo pro Paraguai. Eu vou também. Vamos pro Paraguai? Vamos lá pro Paraguai, porque... Foi a Hope ou a Lupo? Alguma dessas. A Lupo foi, mas eu tô vendo então eu algumas confundi. vindo, assim. Tudo, geralmente é fábrica, né? Indústria. Porque eles isentaram o imposto de exportação ou importação. O Paraguai? Gênios. Então, ele leva todo mundo pra lá e o cara que fabrica lá pra vender aqui. Exato. Ao invés... Isso aí dá um outro podcast, Carol. É Exato. muito engraçado. Muito obrigado pelo seu tempo, Obrigada sua presença. a você. Como é que acha você na internet? Da época é a HPT Consultoria. HPT Consultoria. Tá no Instagram, Tô no TikTok. Instagram. TikTok eu não tô ainda, não. Tem que ir pro TikTok. Pô, Jay-Z tá lá, meu amigo. Tá no YouTube? Não, no YouTube ainda não, mas a gente tô com podcast, Tá com né? podcast. Qual Exato. que é o nome? Papo que Move. Papo que Move, Pode seguir legal, lá. Pode seguir. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio. Também vamos Isso marcar aí. que a gente faz vários cortes, né? Com a gente marca certeza. aqui tudo na descrição. Perfeito. Muito Combinado. obrigado mais uma vez pelo seu Obrigada tempo. a você. Obrigado, pessoal. Não esquece de curtir, compartilhar. Até a próxima. Valeu. Até.